Você já sentiu que você tá vivendo abaixo do seu potencial humano? Como se tivesse uma força dentro de você pedindo pra você criar, pra você ser mais, pra você ser mais produtivo, mas que foi silenciada por um medo, ou por forças ruins, ou por simplesmente a rotina da vida adulta. Nietzsche acreditava que essa força interna, ela existe dentro de nós, e ele chamou ela de vontade de potência. Mas calma, isso não tem nada a ver com você querer mandar nos outros. A vontade de potência, ela é muito mais profunda. É a força criadora da vida pra Nietzsche. Aquilo que empurra a gente pra ser mais do que a gente é agora. Então nesse vídeo eu quero que você entenda algumas coisinhas sobre isso. O que é realmente essa vontade de potência? Por que ela é diferente da simples vontade de poder? Como ela afeta as suas decisões, a tua criatividade, a sua coragem? E como você resgatar essa força adormecida para que você pare de viver como o último homem e comece a viver como um real criador? Se você sente que você nasceu para viver muito mais do que essa vidinha repetitiva e segura que talvez você viva hoje, Nietzsche escreveu isso exatamente para você. A vontade de potência, ela já apareceu em várias obras de Nietzsche, mas elas foram mais bem abordadas em algumas obras. A Genealogia do Mal, Além do Bem e do Mal, ou Assim Falou o Zaratustra. O Nietzsche propõe então essa vontade de potência como o princípio fundamental da vida. Ele simplesmente rejeita essa ideia de que a gente vive apenas pelo prazer, como diziam os hedonistas, ou apenas para sobreviver, como diziam os darwinistas. Para ele, a gente vive para ser mais do que nós mesmos, para criar mais, para crescer, para superar, para conquistar, inclusive a nós mesmos. Então essa é uma filosofia de superação contínua, de não se contentar com o conforto, de criar novos valores para você e de se transformar constantemente. Então não se confunda com sede de poder. Essa vontade de potência, ela é um desejo de controlar os outros. Não é sobre política, dominação. Isso seria uma forma inferior dessa vontade. Uma distorção, porque quando uma pessoa não consegue dominar a si mesma, ela tenta dominar o mundo externo. Essa frase, então, que Nietzsche falou, ela é sobre afirmação e criação. A verdadeira vontade de potência, ela é basicamente a força que leva um artista a criar uma obra nova, o impulso que faz alguém sair da sua zona de conforto e criar algo novo, a energia que move um pensador a criar ou questionar um senso comum, a coragem de dizer não a uma coisa que todo mundo aceita e criar o seu próprio caminho. O Nietzsche dizia que a vida mesma é a vontade de potência. Ou seja, onde há vida, há um impulso de criar mais, de ser mais, de conquistar mais. O Nietzsche enxergava a dois grandes vilões ou opostos dessa visão. O niilismo, que é quando você perde o sentido, quando nada mais parece valer a pena. Você sente apatia, tédio, vazio. É o colapso de toda essa potência. E o conformismo moderno. A pessoa que vive apenas para trabalhar, pagar contas, seguir regras. Sem criar nada, sem se desafiar. E o Nietzsche chamava esse tipo de gente de último homem. Aquelas pessoas que não têm sede. Aquelas pessoas que trocam a sua potência por conforto. Por exemplo, um empreendedor que larga um emprego estável para construir algo totalmente novo. Mesmo sem garantias, mesmo enfrentando medos, críticas, fracassos. Essa pessoa está movida pela vontade de potência dela. Não porque ela quer ser o chefe, mas porque ela quer se expressar ao mundo de uma forma mais autêntica. O segundo seria um artista que pinta, que rompe padrões. Olha Van Gogh, continuava pintando mesmo na miséria. Ou em músicos que continuam criando sons novos mesmo sendo ridicularizados no começo. Eles não estão buscando fama por essas coisas, eles estão buscando o chamado interno deles. Isso é vontade de potência em ação. Ou um homem ressentido, por exemplo. Alguém que foi humilhado, rejeitado, e aí ao invés de tentar criar alguma coisa nova, ele se fecha. Ele passa a criticar tudo que é novo, tudo que é ousado. Só reclama, só ataca as outras pessoas. Esse é o homem que recalcou a sua potência. E agora ele vive só de ressentimento. O Nietzsche diria que ele não é mau, ele é fraco. A gente vive hoje num mundo de anestesia a essa vontade de potência. A cultura da segurança que a gente vive, faz o que dá dinheiro, não arrisca, não sonha alto, fica no seu quadrado. Isso tudo mata a sua potência. Melhor um fracassado ou ousado do que viver uma vida morna, dizia Nietzsche. O segundo é a comparação constante que a gente sempre tem que abordar aqui. As redes sociais, elas fazem a gente ver o sucesso dos outros e se comparar. Mas a vontade de potência não é competição. É você superar a si mesmo. É o seu caminho e ele é o único caminho. E só você pode saber se você está crescendo ou você está se apagando. E o terceiro seria a repressão dos instintos criativos. A gente é ensinado a seguir regras, formulários, manuais. O Nietzsche acreditava que isso tudo sufoca a vida. E só quem ousa criar novos valores, que ousa viver uma vida com potência. Como é que então a gente pode despertar a nossa vontade de potência?
Primeiro a gente pode escutar as nossas inquietações. Aquela sensação de que tem algo a mais, ela não é fraqueza, é a sua vontade de potência batendo na porta. Para de abafar isso e começa a escutar, começa a se ouvir mais. O segundo é você criar algo. Pode ser um projeto, uma arte, um negócio. A potência se realiza na ação de você fazer, mesmo se for pequeno, mesmo se ninguém entender. O terceiro seria você enfrentar o desconforto. A potência ela vive no risco, no incerto, no terreno desconhecido. Se você se protege demais, se acomoda demais, você está vivendo abaixo de si mesmo, do que você pode fazer. O quarto seria você se livrar de valores herdados. O Nietzsche critica a moral do rebanho, ideias prontas, dogmas ou coisas que ninguém critica ou ousa desafiar. Então tu te pergunta se isso faz sentido pra você ou você só tá repetindo. Criar os seus próprios valores é o ápice da vontade de potência. Então Nietzsche não queria que você fosse apenas bom, ele queria que você fosse forte, corajoso, que você deixasse de ser uma cópia dos outros e se tornasse uma obra única de você. Então a vontade de potência não é sobre dominar os outros ou dominar o mundo, é você dominar a si mesmo, simples. Expandir sua consciência, romper suas barreiras e viver como quem veio ao mundo para deixar a sua marca. Então eu te pergunto, você tem vivido como o último homem? Obediente, conformado, frio? Ou como criador, livre e em constante expansão? Qual então ideia ou negócio você tá adiando por medo? Comenta aqui nos comentários. E se inscreve aqui no canal que amanhã a gente continua a nossa saga e o último vídeo amanhã sobre Friedrich Nietzsche.